Sabe o que eu acho engraçado? É que eu tava vendo aqui um vídeo em que o cara citava, né, algumas punições que os Estados Unidos dão àqueles que eles consideram traidores da pátria. Aquelas pessoas que vão para outros países e ficam, né, tramando lá com o país de fora, políticas, né, contra a economia do país, passando segredo, informações, enfim, exatamente o que o nosso amigo Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, né? E eu estava lendo lá, são duas penas, duas leis, né? São duas leis, dois artigos lá, que são bem duros, né? Todos envolvem prisões e pagamento de multa. E o segundo envolve até pena de morte, conforme for considerado o crime, né? Então, assim, eles são muito duros com quem eles consideram traidores, né? E eu estava vendo o que o cara tava dizendo, e tudo que o cara disse é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Mas o que me incomoda, eu nem desejo que isso aconteça com ele. Eu acho que cabe, né, a justiça determinar e dosar essa pena e que ele tenha direito de se defender e que essa pena seja justa, né? Mas o que me deixou mais chocado é o seguinte, que os Estados Unidos, ele tem, né? Você pode ver aquele Roberto Assange lá, o cara que tá exilado, acho que está na França, porque divulgou lá umas mensagens lá, né, da CIA. Enfim, os Estados Unidos perseguem, eles entram, né, no outro país e prendem quem eles quiserem. Foi assim com Saddam Hussein, foi assim com Assange, e quem eles acham, né? Eles perseguem, capturam, matam e eles fazem o que eles quiserem, né? Com quem eles consideram traidor. E o curioso é o seguinte, que eles, né? O mesmo país que tem essa política tão dura com quem eles consideram traidores, é um país em que é o primeiro país em se meter, né? Dentro de outros países, né? Na justiça, né? Dos outros países. E é um país que, de certa forma, dá guarita para esse tipo de gente, né? Porque eles protegem, escutam e dão guarita, né? Que é exatamente o que está acontecendo atualmente. Eles estão dando guarita para um traidor do Brasil, né? Que é o Eduardo Bolsonaro, que está lá no Brasil puramente simples, buscando sanções, né? Comerciais, financeiras, se intrometendo, né? Instigando os Estados Unidos a interferir na justiça brasileira. Sem o menor pudor, ele fala isso, não sou eu que estou dizendo, ele fala isso nos vídeos dele, né? Quem quiser que assista aí. E eles dão guarita. Então, assim, é uma hipocrisia, né? Muito grande de um país que é tão duro com quem eles consideram o traidor deles, porque os Estados Unidos, acho que quase todo mundo, quase todos os países do mundo tem inimigo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos interferem geralmente, né, nas políticas de todos os países, mas eles punem os traidores, mas dão guarita, né, aturam, né, e aceitam esse tipo de pessoa dentro do país deles. Não é uma incoerência? Não é estranho? E vamos dizer o seguinte, que o cara é um deputado, né, que está em exercício ainda, né, e que tem acesso, né, por ser um deputado, tem acesso a contas, a segredos, né, industriais, segredos comerciais, tem acesso aos códigos de justiça do país, que é uma das, né, porque os deputados é que fazem as leis. O cara tem, logicamente, tem acesso ao sistema de justiça. Um cara desse, com esse, né, poder todo, todo esse acesso, está nos Estados Unidos simplesmente tramando sanções e instigando, né, uma nação, né, contra os Estados Unidos, uma nação poderosa, diga-se de passagem, contra os Estados Unidos, e recebendo para isso, os Estados Unidos simplesmente estão lá, ouvindo o cara e aceitando. Qual que é o papel deles então, né? Se eles não aceitam que façam isso com eles, evidentemente, eles não devem permitir que façam isso com os outros. Não estou entrando no mérito da razão, da lei, do motivo, né? Só então no mérito da incoerência que é, né? Um país
que é tão duro com traidores, aceitar esse tipo de comportamento ainda dá guarita ainda.